E da Scalper Profit voltei a alimentar esse YouTube. Ficamos inativos um tempo, estava com outros projetos, mas agora estamos bem definidos e estamos de volta. E aí eu vou postar todos os dias de manhã esses estudos que eu vou fazer, essas análises que eu faço, vou passar as minhas linhas, que eu passo no Telegram todos os dias antes de abrir o pregão, para a gente poder operar. As linhas que eu passo não são simples pontos de suportes e resistências. Essas linhas que eu passo são pontos onde tem institucionais posicionados com base na metodologia de Richard Wyckoff, definido pelo indicador de Waze Wave, que é esse histograminha que está aí embaixo na tela de vocês. Vocês vão ver daqui a pouco como eu traço as linhas com base neles. Tá? Isso está com o meu nome por quê? Porque a produção desse indicador, a programação é de autoria minha, mas o indicador já existe há algum tempo, vamos trabalhar com as verdades aqui. Só quero deixar um adendo muito prático e direto. Isso aqui são só estudos, não são recomendações de compra ou de venda. E aí, geralmente, essas linhas dão uma pancada de pontos todos os dias, tanto no dólar quanto no índice, porque a metodologia em si funciona. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, não significa que sempre que vai tocar nessas linhas vocês vão entrar na compra ou na venda. E antes de seguir para os nossos estudos e para nossas análises, eu quero fazer um adendo aqui para você, hater principalmente. Explicar uma coisa para você. Se você tiver uma crítica construtiva, você tiver uma dúvida, qualquer coisa do tipo, cara, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, eu vou tirar sua dúvida. E às vezes algo construtivo pode até ser melhor pra mim. Mas se você vir disseminar ódio aqui, eu não tenho tempo, não tenho espaço pra você aqui, tá bom? Eu vou pagar seu comentário, eu vou te denunciar e pronto, acabou. Eu não tô aqui pra poder receber críticas do tipo que disseminam ódio. Eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa. Então se você veio aqui, quando você chega na minha página pra poder comentar qualquer tipo de coisa, é como se você entrasse dentro da minha loja e me xingasse na minha cara. Só que aqui na internet é muito fácil de você fazer isso. Então, não faça esse tipo de coisa, não seja mal educado, vamos aprender junto, vamos evoluir juntos e o que eu puder somar pra você, o que você puder somar pra mim, some, mas de forma construtiva. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, vamos parar de enrolação aqui, eu vou diminuir esse pote desse tamanho meu aqui pra gente começar a fazer os nossos estudos para o índice e para o dólar. E eu vou ver, não vou dar certeza, mas eu vou ver se na parte da noite eu consigo fazer outro vídeo para publicar aqui para vocês, tá? Das possíveis entradas e estudos que deram no dia. Belezinha, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu diminuir o pote aqui no cantinho. Vou colocar aqui no cantinho, né? Dar uma respiradinha, porque, porra, falei um monte, hein? Falei um monte, já tô aqui, ó, 2 minutos e 45 falando. Vamos que vamos, então. Bom, esse aqui, pessoal, é o indicador do Waze Wave que eu falei para vocês. Eu tenho aqui os meus histogramas de compra ou de venda. Explicando basicamente de uma forma resumida para vocês. Quando eu tenho histogramas relevantes ou grandes igual, exemplo, esse daqui e esse daqui, eu tenho que marcar o início e o fim do movimento, porque significa que naquela pernada, naquele movimento, tem um institucional posicionado. Então, aqui no dólar, tá? Esse da esquerda, esse gráfico aqui da esquerda é o dólar, tá? E o da direita é o índice, tá bom? Primeiro vamos começar pelo dólar. Eu vou maximizar a minha tela aqui para vocês. Eu estou utilizando o Renko, mas a metodologia se aplica também para os candlesticks, tá? Só que aqui eu estou utilizando o Renko por ser um seguidor de tendência. Como eu opero tendência, eu acredito que dê muito mais certo operar com o Renko, dar uma calma um pouco maior. Mas se quiser operar nos candlesticks, pode operar tranquilo. Tanto que eu operava muito nos candlesticks, mas, velho, deixei de... Falei, meu, acho que é hora de aprender coisa nova. Todo mundo falando desse Renko, eu fui ver e realmente é sensacional, velho. Então vamos lá, parar de enrolação, né? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho no começo do dia, eu tenho esse histograma aqui, ó, de compra, tá? Onde que se iniciou o movimento dele? O movimento dele, pessoal, começou aqui, tá? Então apareceu um comprador logo aqui nessa região, que inclusive foi uma região lateral e terminou aqui, ó, nesse box. Depois começou o movimento de baixo. Então o que eu tenho que fazer aqui nessa ocasião? Pessoal, os barulhos de fundo são inevitáveis. Eu moro numa região aqui central, então os barulhos de fundo são inevitáveis, tá? Então eu não vou ficar cortando vídeo, fazendo edição. A intenção aqui é só compartilhar conhecimento de uma forma prática, direta e rápida e que não atrapalhe, não use muito do meu tempo e também não venha a ficar com esse negócio extremamente produzido. É apenas critério de estudo, lembrando para vocês aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o início desse movimento no gráfico, tá? Vou plotar uma linha aqui
e uma linha no fim do movimento que foi aqui. Onde, Daniel, que com base, porque eu não é só o Wave que faz eu operar, ele define alguns pontos importantes de leitura de contexto. Mas olha que sensacional esse trade que ele deu aqui. Primeiro o mercado veio, tá? Deu uma perna de alta, deu uma correção. Então eu tenho aqui um topo, depois ele veio rompendo esse topo. E olha só, quando eu tenho esse azul mais clarinho aqui, significa que o mercado está com até 25% de força na compra. Quando eu tenho esse azul mais escuro, significa que o mercado está com até 70% de força na compra. E quando eu tenho verde, significa que o mercado está com mais de 85% de força na compra. E aqui eu tenho uma média plotada, que é essa daqui, pode ver que ela também colore. Quando ela está branca, significa que eu não posso fazer nada. Então eu vou utilizar a confirmação do color box, que é o que está aparecendo aqui na tela, que são as cores que eu mostrei para vocês, e tenho da média. Quando eu tenho a média azul, vermelha, azul, vamos recapitular. Então, quando eu tenho a média azul, eu posso comprar. Quando eu tenho a média verde, eu posso comprar. Em alguns casos, ela vai ficar amarela, indicando possível fim do movimento. Ou branca, falando assim, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma divergência, você não vai operar. E pode ver que deu um sinal de compra aqui, ó, mas a média estava branca, ou seja, você não pode operar. Qual que foi o trade que ela deu, pessoal? Ela deu esse trade de rompimento de topo, então eu tinha esse topo aqui. Ela deu esse trade aqui, ó, no rompimento do topo do dia, tá? Ela adiantou a minha entrada. Na onde que eu teria entrado? Eu teria entrado no box do rompimento. Então esse aqui rompeu, tá? Então na máxima dele eu teria entrado, tá? Teria entrado na compra, a gente inclusive entrou na compra com isso aqui na live, tá? E aí desenvolveu 17 pontos em 3 minutos. Essa coloração ela só vai colorir quando realmente tiver um movimento forte e com grande probabilidades. Ela quase não dá trade no dia. Por quê? Vem dos meus alunos aí, vem a maioria. O problema da galera é a ansiedade, a vontade de clicar em tudo que vê na frente, toda possível oportunidade que vê, a galera vai lá e clica. Só que nem todas as oportunidades são reais oportunidades. E aí, entendendo isso, eu fiz esse color box aqui, ou color candle, você chama do que você quiser, para poder filtrar suas entradas e te dar só as entradas perfeitas para você não ficar perdendo dinheiro, operando toda hora, sem aquela ansiedade toda. Tem muito mais coisa que, na verdade, eu tenho para falar para vocês sobre esse indicador. Só que aqui essa breve análise, estudo do dia que eu vou postar para vocês, não tem como eu ficar alongando demais. Então deu esse trade na compra, depois ele ficou branco, ó. E aqui eu tinha também a minha média falando, pode comprar. E aí ficou branco, fazendo nada. Então, ó, o que eu tinha? Eu tinha um comprador que se posicionou aqui, foi até aqui. Então o que eu tenho que entender? Que entre essas duas linhas amarelas minhas, eu tenho um comprador posicionado, vendeu, não posso de jeito nenhum. E o mercado mostrou para mim, os indicadores mostrou, subiu, caiu, voltou rompendo. Só que ele voltou rompendo, presta atenção, se ele formou um topo com mais de 85% de força na compra e não conseguiu romper, eu não vou entrar quando ele tiver azul. Não vou entrar. E aí ele fez o que? Ele rompeu o azul, depois ele ficou verde. A minha entrada seria naquele box verde, tá? Na máxima daquele box verde, com stop na mínima do box verde. E aí o mercado subiu mais 21 pontos no dólar. Então qual que é o próximo ponto que eu tenho no dólar? O próximo ponto que eu vou marcar no dólar vai ser esse topo aqui. Daniel, mas você vai falar as linhas pra gente? Pessoal, eu até falo as linhas aqui no vídeo, mas eu recomendo que vocês entrem no Telegram. Tem um grupo lá que eu passo todos os dias de manhã as linhas. E aí vocês vêm ver os vídeos, ver a análise, ver o que está acontecendo. E aí depois você pega as linhas lá e plota elas nos seus gráficos. Então eu tenho um dólar totalmente comprador durante o pregão para hoje. Tá? Eu tenho comprador posicionado nessas linhas que é 5286, 5330 e aqui 5362,5. Então volta e vai anotando devagarinho porque eu não vou ficar editando o vídeo, tá? Então eu não posso pensar em vender se estiver dentro dessas regiões aqui. Eu só posso pensar em compra, tá bom, pessoal? Agora, deixa eu respirar. Agora vamos lá, vamos partir para a parte do índice, porque se eu não falar rápido, se eu não tentar passar tudo que eu quero passar, eu não vou conseguir passar tudo. E aí fica também um conteúdo porcaria, uma bosta de conteúdo. Eu quero te passar algo de verdade, algo bom de verdade. Então eu quero passar o máximo de informação no menor tempo possível para também não ocupar muito do seu tempo e não ficar aquele negócio extremamente entedioso, tá? Olha no índice, também lindo. No índice ele deu
somente 2 trades também ontem, tá? Somente 2 trades. O índice abriu num gap de alta, tá? Ficou segurando aqui. Apareceu um volume na compra na lateralização. Mesmo esquema, só que eu vou trocar a cor dessa linha para verde, porque é compra. Então, ou seja, perto dessas linhas eu só posso pensar em compra, a não ser que apareça um histograma de venda muito maior, indicando que tem um vendedor tentando estopar esse comprador. Aí é outra história. Aí o índice abriu, ficou lateral, né? Extremamente lateral aqui nessa região. E depois ele veio rompendo com mais de 85. Opa, aqui eu sempre faço isso. Ele veio rompendo aqui, ó, essa lateralização com mais de 85%, tá? Mais de 85% de força na compra. E aí o mercado subiu 680 pontos em 30 minutos. Depois ficou aqui, ó, corrigindo. Deu venda aqui, pessoal, ó. Deu venda aqui, deu venda aqui, deu venda aqui, deu venda aqui e deu venda aqui. Só que aqui, olha a média, branca, então não vai fazer nada. Você vai sempre esperar também 2 blocos coloridos. E roxo representa 30% de força na compra, quer dizer, 25% de força na compra. Quando eu tenho rosa clarinho, deixa eu ver se eu acho um exemplo para mostrar para vocês aqui no índice, tá? Ó, eu vou ter na venda roxo, rosa e vermelho. Quando eu tenho rosa, eu tenho mais de 60% de força na compra, e quando eu tenho vermelho, mais de 85% na compra, não, na venda, e quando eu tenho vermelho, mais de 85% de força na venda. Então, assim como eu tenho 3 níveis de força na compra, eu tenho 3 níveis de força na venda. E ninguém tem esse indicador aqui em lugar nenhum. É meu, exclusividade minha, ninguém tem. Filtro e também qualidade de operações. Vai operar pouco, vai dar 2, 3 trades no dia no máximo, e 3 de longas projeções e stops curtos, que essa é a ideia. Tem dia que nem trade vai dar, tá bom? Então se você fica ali operando, nossa, você vai querer overtrade em 40 operações no dia, que canseira. Você termina o dia estressado, com um lucro pequeno, pagou um monte de taxa e corretagem, passou um puta nervoso e na maioria das vezes nem ganhou dinheiro. Às vezes ganhou, mas acabou entregando depois. Então esses indicadores é para você aqui que é indisciplinado. E o preço é baratinho, mas nem vamos ficar entrando nesse mérito. Então vamos lá. Então eu tinha aqui esse volume na compra, tá? Eu vou replicar essa linha para cima. Ele terminou, pessoal, aqui nesse box verde aqui em cima. Então eu vou replicar essa linha lá para cima. Então eu tenho também compra no índice também, tá? Então vou ter que esperar hoje o mercado abrir e ver. Se tiver novos pontos, eu passo no Telegram. Às vezes ele abre com gap de baixa. E as linhas que eu defini aqui na live não vão ser válidas, porque às vezes abriu um gap de baixa e às vezes abriu um gap de alta. E aí eu vou definir novos pontos de acordo com a abertura do pregão. Então eu tive esse movimento de alta, eu tive essa compra aqui, tá? Eu só tenho essas duas linhas para o índice hoje. Só que caso ele abra num gap de baixa, eu vou traçar também uma linha aqui embaixo, que na verdade eu já inclusive tenho uma linha traçada aqui embaixo, né? Então já tenho duas linhas traçadas ali embaixo. Então eu vou trabalhar com 4 linhas hoje no índice, caso ele abra no gap de baixo, que é bem provável, tá? E aí, eu tenho essa média aqui também, mas depois eu faço um vídeo para falar somente do operacional, tá? E aí eu tenho as duas linhas aqui embaixo. Quais são as linhas para o índice hoje, Daniel? As linhas para o índice hoje são 99,370, 98,295, 96,445 e 94,890. Essas são as linhas que eu tenho compradores posicionados nessas linhas, eu só vou vender se abrir, exemplo, num gap de baixa aqui nessa região, aqui, tá? Aqui nessa região, e aparecer um histograma de venda maior do que um histograma de compra, para mim comparar, ler o contexto e também meu indicador indicar a venda. Então, pessoal, é isso. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Segue no Instagram, @scalperprofit. Nossa página do Telegram vai estar aqui embaixo, nosso grupo. E lá eu passo as linhas, passo algumas dicas. Você pode falar diretamente comigo. A gente tem também um grupo no WhatsApp, tá? Totalmente gratuito. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de análise. Porque, ó, essas linhas que eu passo aqui são monstros, não são simples pontos de suportes e resistências. Valeu, pessoal. Falou para vocês e, ó, boa sorte hoje. Sorte não, porque quem precisa de sorte é quem opera na sorte. Eu opero com conhecimento e espero que vocês também operem com conhecimento. E ó, até amanhã. Bons gains. É gain. Se usar a linha aqui, é gain.